voltando aqui para o PT. Então, o cenário é assim, é importante, inclusive, dizer que não é uma luta, não é uma disputa política ideológica, tá? Ambos são do mesmo grupo, que é a CNB, que é a tendência majoritária, que é quem manda no partido, assim como o Lula, tá? E o Edinho tem ao lado dele, você acha que ele vai perder a eleição para presidente do partido? Eles estão tentando criar um constrangimento, mas olha quem está com ele. Está o Lula, eu não precisava nem ter os outros, né? Só com o Lula já era suficiente. Mas está o Lula, está o Zé Dirceu, está o Jacques Wagner, está o Padilha, está o Haddad e está o Wellington Dias. Vocês acham que com essa base de apoio tem alguma chance do Edinho não ser eleito presidente? Então, e aí é o seguinte, a Gleisi tenta vender-se como alguém que está à esquerda. Vamos falar sobre isso, sobre esta ideia, porque como a Gleisi andou batendo no Campos Neto e no Haddad, construiu-se uma mística da Gleisi como sendo alguém à esquerda. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas olha qual é o grupo da Gleisi internamente. A Gleisi está apoiando o Zé Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, e quem está além da Gleisi no apoio ao Zé Guimarães? Simplesmente o Gilmar Tato e o Quaquá. É isso aí. Evidentemente minoritários, né? Mas este é o grupo. Então vai dizer que essa candidatura do Zé Guimarães, que a gente viu, né? O Zé Guimarães era um braço, uma mão longa do Arthur Lira, quando o Lira era o presidente da Câmara. O Zé Guimarães tem histórias escabrosas dele no passado, né? Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. E aí vai dizer que a Gleisi com o Tato e com o Lira são mais à esquerda do que esse grupo aqui com o Edinho. Então, é isso aí. É isso aí. Então, tem uma disputa ali de poder, de saber quem vai hegemonizar, quem vai ditar os rumos do partido, mas não é propriamente uma disputa política ideológica, não, tá, gente? Não é uma disputa ideológica. É importante, inclusive, ter clareza do lugar que a Gleisi ocupa, tá? Primeiro, a Gleisi agora é ministra do Estado. Está fazendo juras de amor ao Haddad. Aquele tempo dela, das críticas, porque ela estava como presidenta do PT. Então, precisava, na qualidade de presidenta do PT, fazer afagos, porque a base petista, e tem uma base, milhões de pessoas que são filiadas ao PT, que são de esquerda. Pessoas bem intencionadas, pessoas que querem, né, que pensam para o socialismo. Tem gente que assiste aqui que é filiado ao PT. Há anos, há anos. Então a Gleisi precisava dialogar com essa base. É disso que se tratava. Então ela fazia a coisa de ecoar os ataques de Lula ao Campos Neto, que hoje está claro que era uma farsa. Certo? O novo presidente do Banco Central aplica exatamente a mesma política do Campos Neto, e agora é elogiado por todos eles. Então a questão ali não era o Campos Neto, ali era achar um espantalho, né? Assim como a direita liberal pega o Bolsonaro como espantalho para não tratar das questões efetivamente centrais do país, que são aquelas que dizem respeito às condições de vida da população e à estrutura do país, lá atrás é a mesma coisa. Né? Você usa o Campos Neto como espantalho, mas na prática toda a gestão do Campos Neto foi de comum acordo com a Haddad e com a Simone Tebet. E com Galípolo, que quando foi para a diretoria do Banco Central, exceto em uma votação, sempre jogou de mãos dadas com o Campos Neto. Então, esse lugar que a Gleisi ocupava da crítica ao Haddad por estar na presidência do PT e querer manter vínculo com uma parte relevante, expressiva, talvez até majoritária, da base do partido. Mas a base do partido guarda pouca relação hoje com a cúpula do partido. A cúpula do partido é outra coisa, não tem nada a ver, não tem socialismo, não tem esquerda, não. A cúpula do partido hoje é muito parecida com a cúpula do MDB, né? Ou do PSB, ou de outros partidos. Tá? E aí, importante entender esse caminho do PT. A gente tem uma questão crucial, inclusive vai ser tema nosso aqui na sexta-feira, com a economista Denise Gentil. Ela, além de ser uma das grandes especialistas no país no tema
do endividamento das famílias, fizemos uma entrevista antológica com ela sobre isso. Ela é uma das maiores especialistas sobre reforma da Previdência. Manja tudo de reforma da Previdência. O Rogério Seron, o sincerão da equipe do Ministério da Fazenda, um super poderoso secretário do Tesouro, já avisou que vem reforma da Previdência à frente. E garanto a vocês, viu, não tem reforma da Previdência para melhorar, não, é para piorar. Vai subir ainda mais a idade, é o que está se aprontando. Então fica uma ideia de que, não, a reforma da Previdência, Temer, Bolsonaro, terríveis, gente do mal, extrema-direita e tal. Agora, é importante ter clareza que a ideia da reforma da Previdência e da elevação da idade mínima para a aposentadoria é uma ideia dos governos do PT, desde Lula 1. Desde Lula 1. Tá aqui, ó. A Dilma foi ao Congresso em fevereiro, deixa eu ver a data aqui, eu até anotei a data. Fevereiro de 2016, 2 de fevereiro de 2016, para dizer que queria mandar uma reforma da Previdência para o Congresso e para dizer que defendia também, era já o tempo, vamos lembrar, que esse aí já era o tempo do Joaquim Levy, né? Já era o tempo do Joaquim Levy. E para Dilma, está aqui, ó, 2 de fevereiro de 2016, ela foi ao Congresso para dizer que a prioridade do governo dela era a agenda fiscal, a mesma de agora, e a reforma da Previdência. Tá? Essa aí, ela dando uma entrevista uns 10 dias antes, lá no Planalto, vocês estão vendo que o Edinho está do lado dela, né? Edinho Silva, exatamente para defender esta agenda. A Gleisi tinha acabado de deixar o governo, onde ela era chefe da Casa Civil, e ela estava no Senado. E nunca se opôs à reforma da Previdência no governo Dilma. Nunca se opôs, nem nos governos Lula anteriores, que quiseram. A Dilma não conseguiu fazer a reforma da Previdência, mas aí veio o Temer e fez a reforma da Previdência. Aí sim, né? Aí o PT na oposição, aí o PT falou contra a reforma da Previdência. Né? Vamos lembrar que lá atrás, a saída do PSOL do PT deveu-se em 2005 à reforma da Previdência tocada pelo governo Lula. É o mesmo PSOL que agora aparentemente está voltando para o PT. A Gleisi, em 2022, na campanha de Lula, né, ainda tinha o uso das máscaras, né, ela se reunia com o empresário para dizer que o Campos Neto ia ficar no Banco Central, que o Lula não ia se mexer com isso, não. E que o homem forte da economia será o Lula, mas que fará uma gestão responsável. A Gleisi, antes disso, onde é que eu pus isso? Espera aí. A Gleisi, antes disso, em 2018, ela teve um encontro histórico com banqueiros, com investidores estrangeiros. Eu perdi aqui eu tinha separado, inclusive, a anotação da Bloomberg, tá? No qual ela dizia, não se preocupem com Lula, isso em 2018, quando Lula estava preso. Lula não é um radical. E isso teve repercussão, foi distribuído internacionalmente pela Bloomberg naquele ano, em 2018. Então, assim, existe uma mística de uma Gleisi à esquerda que não corresponde nem à trajetória da Gleisi, nem à sua ação concreta. Não corresponde efetivamente a isso. Vamos ver a Gleisi lá no Paraná. Ela tem poder total sobre a seção paranaense do PT. O que ela fez? Ela interviu, teve uma intervenção da direção nacional, ela de mãos dadas com agora novo presidente, ou presidente interino do partido, do senador Humberto Costa, que era o responsável pela política eleitoral do PT na eleição de 2024, né, conduziu o PT esse grande sucesso que a gente viu, né, a Gleisi, existia uma decisão do diretório da base, houve uma reunião, uma convenção municipal do PT que definiu por uma candidatura própria, falava-se inclusive de uma chapa com Renato Freitas e Carol D'Artora para prefeito e vice lá. Ela simplesmente interviu, vetou e obrigou, houve uma intervenção, uma decisão da direção, do Diretório Nacional do PT, da Executiva Nacional do PT, obrigando o PT a apoiar a candidatura que vocês estão vendo aí, o Dutti, que é o Luciano Dutti do PSB.
da direitíssima do PSB. Este Dutti, inclusive, que tinha apoiado o golpe contra Dilma e que tinha apoiado igualmente o teto de gastos do Temer. Hoje não é mais pecado ter apoiado nenhuma coisa nem outra, não é? Então, esse é o cenário que a gente tem no PT, né? Humberto Costa chega ao PT e não vai ter mais essa gracinha de ficar falando mal do Haddad. Ele não está nem um pouco preocupado com a relação dele com a base do partido. Ele olha para cima, ele não olha para baixo em relação ao partido, tá? E se diz um defensor intransigente do Haddad e não vai fazer qualquer tipo de crítica, ele vai tocar o processo até a eleição do novo presidente do partido. Tá? Quem mais chega aqui? Guilherme Azevedo. Bom dia, Mauro. Recentemente lançamos um mini-doc abordando o impacto da 6x1 na vida dos trabalhadores e mobilização em torno da pauta, da pauta em Fortaleza. Está disponível no canal do curso de jornalismo. Estou anotando aqui, tá, Guilherme? Curso de jornalismo. Legal. Amanhã eu mostro aqui, tá? Da Universidade Federal do Ceará. Tá? 6x1. Legal. Boa, ótima iniciativa. Ondina Pena chega aqui como nova membro do canal. Muito bem chegada. Vamos somando. Vamos juntando. Tá? Bom, hoje, às 15 horas, Gleisi toma posse como ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais e o Padilha como ministro da Saúde. Há um aspecto ainda da Gleisi que eu não falei, que é a relação dela com o Lindbergh. Essas coisas têm peso, né? Lindbergh é o líder do PT na Câmara e a Gleisi agora ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência. Interessante, porque lá atrás, enquanto o Gleisi fazia a crítica ao Haddad, o Lindbergh era o maior crítico do Haddad na bancada do PT, ao arcabouço fiscal. E o cenário mudou completamente, né? Ele ganhou a liderança do PT, ela o ministério, os dois hoje são ardorosos defensores, tanto do Haddad quanto da política econômica. Então, isso acabou, né? Isso aí ficou no passado. O Padilha, então, vai para o Ministério da Saúde, tá? Essa foto é muito interessante, porque ela eu gosto muito, né, só da comunicação, esses momentos, né, que são super reveladores, né? O corpo fala, às vezes, muito mais do que a boca, né? O corpo fala. Essa foto realmente é muito, muito relevante, porque ela mostra a imensa alegria do Padilha de se livrar da SRI e virar ministro da Saúde. Padilha é uma alegria só, desde que ele se livrou do abacaxi, né? E voltou para o Ministério da Saúde. Essa é uma questão importante, eu já falei disso aqui. A queda da Nízia foi uma queda articulada pacientemente durante um ano pelo Padilha, gente. Não vamos nos iludir. Enquanto o Padilha sentava com a Nízia para dizer que não queria o cargo, que queria ficar na SRI, ele estava articulando a queda da Nízia. Eu já mostrei isso aqui. O que é interessante, porque mostra que a Nízia foi inocente, né? Caiu na conversa fiada do Padilha. O que acontece? Para lembrar, né? Porque essa hoje é a posse deles. A Nízia caiu. O principal motivo alegado para a queda da Nízia é que ela não teria conseguido colocar de pé o programa Mais Especialistas. É um programa, basicamente, de reduzir as filas do SUS, tanto para cirurgias, quanto para exames, quanto para consultas com médicos especialistas. Tá? E existe no Ministério da Saúde uma secretaria voltada a esse assunto, a Secretaria de Atenção Especializada. É a maior secretaria do Ministério da Saúde. Maior secretaria. Só que a Nízia não mandava nessa secretaria. Quem nomeou o secretário em março de 2024 para esta secretaria foi o Padilha. Ele colocou lá este que vocês estão vendo na foto, o Adriano Massuda. O Adriano Massuda virou o secretário da Secretaria de Atenção Especializada um mês antes de ser lançado o programa. E aí a Nízia cai porque o programa não foi executado a contento.
Mas quem era o responsável pelo programa? O Adriano Massuda. Então, vamos dizer, no mínimo, o Adriano Massuda é sócio no fracasso da Anísia, né? Não, mas ele foi premiado pelo Padilha, pelo bom serviço prestado. Ele agora é o secretário executivo do Ministério da Saúde, segunda pessoa em importância no Ministério da Saúde. Ele cumpriu a missão. A Anísia derrubou, Padilha está, né, que não se cabe de alegria por estar voltando para o Ministério da Saúde, e ele agora é o secretário executivo do Ministério da Saúde. Impressionante. O cenário não é muito diferente no PSOL, né, das guerras internas, cada dia mais abertas, cada dia mais sangrentas, entre o grupo comandado pelo Guilherme Boulos, que é relativamente recente no PSOL, né? Relativamente recente no PSOL. Guilherme Boulos entrou no PSOL, acho que não faz nem 10, não faz nem 5 anos, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quando ele entrou, não sei se alguém lembra. Entrou para o PSOL quando? Olha. Não consigo achar aqui agora, tá? Mas se eu não estou enganado, ele entrou em 2016. Acho que é isso, não tenho certeza, mas acho que é isso. Não tem nem 10 anos, então, de PSOL. Mas ele controla. Hoje ele está para o PSOL, assim como o Lula está para o PT. Né? Ele tem controle total sobre o PSOL, o grupo dele, a tendência dele, corrente dele, Revolução Solidária, a do Lula é CNB, Construindo o Novo Brasil, no PT, são majoritárias. A tendência do Lula no PT é mais majoritária do que a tendência do Boulos no PSOL, mas ele tem lá aliança com outras correntes, a corrente liderada pelo Ivan Valente, a corrente liderada pela Talíria, a corrente liderada pelo Valério Arcari, e com isso ele tem hegemonia completa dentro do PSOL. E aí está essa conversa, vai para o Ministério, vai para a Secretaria-Geral da Presidência ou não? Não há confirmação, não há convite do presidente Lula para o Guilherme Boulos até agora. O que há é a informação de bastidor. Eu não tenho clareza, eu sei que tem gente do governo falando que existe essa possibilidade, mas eu não tenho clareza se essa é uma informação que de fato nasceu dentro do governo ou nasceu do próprio Boulos. Tá? Plantando a informação para se valorizar. Não sei dizer. Não dá para saber ainda se ele vai ser ministro ou não. O fato é que, independentemente disso, a guerra está aberta dentro do PSOL entre ele e o grupo é o MES, que o Guilherme, o Glauber nem é do grupo do MES, que é o grupo da Fernanda Melchiona e da Sâmia. Né? O Glauber é de outra corrente chamada Fortalecer. A essa corrente pertence também o Milton Temer, mestre Milton Temer. Mas a Erundina não está em nenhuma dessas correntes, mas compõe com a esquerda do PSOL. Né? Então está uma guerra, porque é evidente que as correntes esquerdas do PSOL são completamente contra a eventual ida do Guilherme Boulos para o Ministério, e ele está em campanha. É importante dizer, a lógica do PSOL, a partir da hegemonia do grupo boulista, é de submeter o partido a essa projeção da liderança dele, para fazer dele um novo Lula. Então, assim, toda a campanha municipal do PSOL em 2024, em todo o país, foi subordinada à campanha do Boulos, que era encarada. Eu cheguei a entrevistar mais de uma vez o Valério Arcari, eles defendiam abertamente isso. Foi subordinada à possibilidade de vitória do Boulos na Prefeitura de São Paulo, que eles viam como a chance de lançar o PSOL como um novo PT, praticamente. Né? Então, resultado final, ele não se elegeu prefeito, o PSOL não elegeu nenhum prefeito, perdeu as 5 prefeituras que tinha e tem a pior bancada. Não sei se é pior, porque o partido foi bem pequeno ano passado, mas ele reduziu de 90 para 82 o número de vereadores. Então, crise grande no PSOL também, e essas crises se refletem, evidentemente, todo esse cenário na popularidade do governo, né? Ou melhor, essas crises são também impulsionadas
pela crise da popularidade do governo. O governo imaginava que com a chegada de São Sidônio, e já vai fazer mais de um mês da chegada dele, conseguiria reverter a crise de popularidade. Nós vamos ter que esperar, de fato, as rodadas de pesquisa, que acontecerão em abril. Mas a última pesquisa que saiu agora na sexta-feira, que é a última do mês de fevereiro, da Atlas, o campo foi feito de 24 de fevereiro a 27 de fevereiro, confirma a manutenção da tendência de queda do governo. Tá? Então, antes dela, houve a pesquisa CNT-MDA, o campo foi de 19 a 23 de fevereiro, e antes o Datafolha, de 10 a 11 de fevereiro. A Quest tinha feito uma pesquisa nacional ainda em janeiro. Depois fizeram agora em fevereiro uma parcial em 9 estados, tá? Mas não era nacional. Então, a pesquisa, essa Atlas, como vocês veem, mantém a curva de crescimento da desaprovação e queda da aprovação de Lula. Então, a desaprovação nesta pesquisa da sexta-feira, eu peguei só alguns gráficos, tá? Para também não ficar repetindo demais as informações. 53% de desaprovação, 45,7% a aprovação. Vocês veem aí as curvas, né? O que tem a curva de queda da aprovação teria se acentuado menos, né? 45,9% em janeiro, 45,7% agora, mas a curva de desaprovação continuou crescendo forte, né? 49,8%, 51,4% e agora 53%. Tá? A avaliação do governo, aquele ruim, péssimo, ótimo, bom, regular, né? Também curva muito acentuada de desaprovação. O ruim, péssimo subiu pela primeira vez na pesquisa Atlas, acima de 50%, 50,8%. A aprovação 37,6%. Tá? A avaliação comparativa do governo Lula com o governo Bolsonaro, pela primeira vez na pesquisa Atlas, está empatada com uma ligeira diferença de consideração do governo Lula pior que o governo Bolsonaro, 49,4%, pior 48,9%, melhor. Empatado, mas interessante olhar aqui que já não é mais o campo bolsonarista, né? O campo bolsonarista tradicional é mais ou menos 25% a 30% do eleitorado. Aqui está bem mais além do que o campo bolsonarista com essa consideração. Imagem dos líderes políticos, então dá para ver ali, não vou ver os números não, mas só ver ali o vermelho e o azul. Vermelho é uma avaliação negativa e azul positiva, vem que está crescendo. Lula perdeu a predominância da avaliação positiva, a primeira à esquerda, e o vermelhinho começa a subir, o Haddad não para de subir, né, a avaliação negativa dele. O Jair Bolsonaro teve uma queda relativa da avaliação negativa, uma subida da positiva. O Tarcísio Freitas também caiu, ele vinha na Atlas com uma avaliação negativa predominante, né, depois de ter tido uma avaliação positiva lá atrás, e agora empatou praticamente. Tá? Tem lá pesquisas sobre a eleição. Os progressistas, governistas, deram o maior destaque que eles deram foi para isso, tá? Mas achei pouco relevante, tá? Eles dizem, a pesquisa, eles fazem uma pergunta que é: se a eleição presidencial fosse acontecer no próximo domingo e se os candidatos fossem os mesmos de 2022, inclusive Lula e Bolsonaro, em quem você votaria? Está dando Bolsonaro na frente, 45,8%, Lula 42,9%, Ciro 4,4%, Simone Tebet 2,7%. Depois tem uma pergunta aqui, sob intenção de voto. Então vocês veem que o vermelho é não intenção de voto, tá? Então vê que o Lula, você vê que o índice de desaprovação, né? Então, desculpa, bobagem. Segundo turno, projeção do segundo turno
eles fazem uma projeção de segundo turno em todos com Lula. E do outro lado, a direita apenas, tá? A direita apenas. Então, o Lula vence, mas por uma margem pequena, exceto no caso do Bolsonaro, em que há um empate, ele vence, ele só vai ter uma margem maior em cima do Pablo Marçal, que está 10, e em cima do Eduardo Leite, que está 18, né? E do Gustavo Lima está 10. Tá? Mas, no geral, uma margem preocupantemente pequena. E interessante que a pesquisa Atlas, ela fraciona o campo da direita, né, contra Lula. Então tem essa questão também, que é o campo da direita estará unido, evidentemente, no segundo turno. Vamos lá. Vai ter rodada de pesquisa agora, acho que só em abril, tá? Vamos ter que esperar para ver como é que vai ser a evolução. Crise dos alimentos. Vamos falar sobre isso depois, inclusive, com Fernanda Melchiona, né? Os alimentos, a questão da inflação dos alimentos, subida de preço dos alimentos, ou carestia, aparentemente, na interpretação praticamente consensual dos analistas, minha também, um dos principais elementos da queda de popularidade do governo. Então, isso virou uma crise, virou um tema crucial para o governo, e o governo adotou medidas, finalmente, na quinta-feira da semana passada. Só na quinta da semana passada, mas adotou medidas. Interessante que essas medidas são medidas que foram submetidas a um limite. A um limite. Qual foi o limite? Na semana, há 2 semanas atrás agora, por coisa de 1 semana, 10 dias antes das medidas serem fechadas, o ministro do agronegócio, o Carlos Fávaro, decretou: vou deixar o governo se o governo ousar aplicar o imposto de exportação. Ok? Enfiou a faca no pescoço do presidente Lula. Não deu outra. Não teve imposto de exportação. Teve imposto de importação. Nós vamos falar sobre esse assunto com a Fernanda Melchiona, mas é um consenso, não tem efeito praticamente nenhum o imposto de importação. O que pode reduzir o preço? Não muito, mas pode reduzir o preço. Pode reduzir o preço do azeite, pode reduzir o preço do café em cápsula. Se você compra café em cápsula, né? Ou seja, pode reduzir os preços da classe média alta. Os preços de produtos que o Brasil é grande, por quê? Porque esses produtos praticamente não têm produção local. Tá? Café em cápsula não é produzido aqui no Brasil e azeite não é produzido. Então, você vai ter o resto: café, açúcar, carne. Né? O Brasil é o maior exportador do mundo de carne, você imagina. Né? Acho que vai começar a importar carne, vai. Esquece. Além do que, quem for importar, qual é a garantia que há de que esse preço mais baixo da importação seria repassado ao consumidor? A história brasileira mostra que qualquer vantagem concedida ao empresariado local é transformada imediatamente em margem de lucro e não repassada em preço. Basta ver o grande fracasso para o povo, né? Grande sucesso para o empresariado, a elite política, desses programas de desoneração da folha, que começou lá com Dilma, lá atrás. Até hoje, programa de desoneração da folha, não teve uma contratação feita, nada. Eles só ampliaram a margem de lucro, desoneração de parte dos impostos e taxas da folha. Aqui também isso. Que garantia você tem de que o cara vai importar sardinha, eventualmente mais barata que a sardinha vendida aqui, e que isto significa que ele vai reduzir o preço? Não existe. Há um consenso. Tem uma medida, uma única medida desse pacote que podia ser adotada com impacto imediato e que poderia levar à redução de preço. Mas aí, este homem que está aqui no canto direito da foto, né, já disse que não podia, que é o imposto de exportação. É um consenso. Vamos falar com a Fernanda Melchiona sobre isso daqui a pouco. E mais, né, as medidas só foram anunciadas depois do governo ter submetido essas medidas. Vocês estão vendo lá o Alckmin, que foi quem liderou o processo, sentado com o agronegócio, para dizer: ó, vocês acham que tá bom? Não afeta vocês, não prejudica, vocês deixam a gente adotar essa medida, e aí só depois disso é que foi divulgado o pacote. Tá? Aí, na sexta-feira, olha só a situação do governo. Na sexta-feira, o Lula foi para aquele evento do MST.
E aí, naquele evento, ele disse: terei que tomar atitudes mais drásticas se o preço não baixar. E eu achei um negócio doido, né? O governo dele toma medidas para baixar o preço dos alimentos e no dia seguinte ele está detonando as medidas que o governo dele tomou na véspera. Achei inusitado isso, né? Mas aí não passaram mais do que 2 horas e o ministro do agronegócio já saiu a público para dizer: não é bem assim, não vai ter essa história. Não vai ter atitudes drásticas nenhuma para conter a alta dos alimentos. E já meio que sinalizou: se tiver atitude drástica, eu caio fora, eu me demito. E aí abre uma crise ainda maior com o agronegócio. Então, veja o tamanho da encrenca. Não vai baixar o preço dos alimentos, não há hipótese de que, de fato, isto acontece. Bom, a gente tem dito aqui que este fenômeno da mudança do lugar ocupado pelo PT e pelo progressismo no Brasil não é um fenômeno meramente local. O PT aqui é hoje uma sucursal do Partido Democrata dos Estados Unidos. É a representação local dos partidos social-democratas europeus. E esse é um processo que está acontecendo em todos esses campos. Tá? Aconteceu com os peronistas aqui, os social-democratas argentinos aqui do lado. O processo de financeirização e de neoliberalização da social-democracia, do progressismo, é um processo mundial. E que acontece aqui no Brasil também. Exceções. Há exceções? Claro, há exceções. Tem lá um Petro, tem a Cláudia Sheinbaum, o pessoal do PT diz que apoia, mas tem enorme hostilidade, exatamente por isso. Que a dinâmica deles é outra. E aí tem quem não é efetivamente nem progressista, nem muito menos neoliberal. Tem a China, tem a Rússia, tem a Venezuela, tem Cuba, tem outros aqui. Tá? Então, o que acontece? Este fim de semana, o SPD, o Partido Social Democrata Alemão, aprovou, junto com a CDU, que é a Democracia Cristã, que é quem venceu as eleições, eles vão compor o governo juntos, um seguinte pacote. Está aqui, ele foi divulgado pela Judith Meyer. Judith Meyer é uma ativista, uma escritora, e ela é uma ativista desse Mera 25. Mera 25 é uma organização partidária que tem na Alemanha, tem na Grécia, tem na Itália, tá? De esquerda radical. E ela disse isso, já está traduzido aqui, tá? Hoje os social-democratas cometeram suicídio, sábado. Pelo menos na Alemanha, embora isso também coloque em risco essa espécie política, os social-democratas, em outros países. Por que essa afirmação ousada? Hoje anunciaram que o próximo governo CDU, Democracia Cristã, SPD, social-democrata, irá abolir a segurança social, mantendo apenas o dinheiro do desemprego. Abolir a jornada de trabalho de 8 horas, em favor de um limite semanal. Pressionar os aposentados a continuarem trabalhando. Eu fiquei muito impactado, porque é este o programa do Haddad, é este o programa do governo Lula. Não é? Aqui, inclusive, tem o texto literal da resolução do Partido Social Democrata. Deixa eu ler para vocês aqui. Combater o abuso dos benefícios sociais. Já ouviram isso em algum outro lugar? Já ouviram? Precisamos, aí o texto dos social-democratas lá, da SPD. Precisamos acabar com o abuso em larga escala de benefícios sociais, tanto no país quanto por parte de pessoas que vivem no exterior. Queremos fortalecer o controle financeiro sobre o trabalho não declarado e agir com rigor contra aqueles que operam na informalidade. Deu para entender? É o pente fino deles. É o pente fino deles. Tá? Aí eles dizem assim, melhorar a coordenação dos benefícios sociais. Muitos benefícios sociais não estão adequadamente coordenados. Queremos consolidar e melhor alinhar os benefícios. É claro que a conversa é uma conversa para boi dormir, né?
o que está por detrás dessa narrativa, dessa fumaça do discurso, são as medidas que a gente sabe quais são, né? Queremos consolidar e melhor alinhar os benefícios, por exemplo, através da unificação do auxílio moradia e do adicional para crianças. Lembra alguma coisa aqui em relação ao BPC? Né, que só uma pessoa na casa pode receber e tal, é o mesmo processo de enxugamento, tá? E a segurança e flexibilidade no mercado de trabalho. O mundo do trabalho está em transformação. Trabalhadores e empresas desejam mais flexibilidade, portanto, queremos criar a possibilidade de uma jornada semanal de trabalho em vez de uma diária, em conformidade, blá, 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 blá. Lembra alguma coisa isso? Lembra o presidente Lula e os progressistas aí fazendo propaganda do empreendedorismo, que é trabalhar sem limite de jornada de trabalho? Lembra o projeto do governo, que foi enviado para o Congresso para regulamentar o trabalho dos trabalhadores de aplicativos, que estabelece uma jornada de trabalho que pode chegar a 24 horas, 24 por 24, 7 dias por semana? Sim, por quê? Porque você pode trabalhar 12 horas em um aplicativo e mais 12 em outro, portanto, enterrando a jornada de 8 horas no país, enquanto segue a batalha pelo fim da escala 6 por 1. Então, é assim, é igual. É igual. O projeto dos social-democratas lá é o mesmo projeto econômico do governo Lula aqui. Tá bom? Bom, é isso. A gente tem mais assuntos. E aí, enquanto isso, olha só, ele tem minoria na Câmara, gente. Ele tem minoria. O Petro tem minoria na Câmara, mas conseguiu, mesmo com minoria na Câmara. Petro, você não escutou a lição sobre correlação de forças daqui dos liberais, da esquerda liberal brasileira. Você não escutou. Com minoria na Câmara, ele conseguiu aprovar por 90-25 na quinta-feira passada a reforma da saúde, que agora vai para o Senado, que é praticamente orientar o sistema de saúde colombiano para um formato semelhante ao do SUS, com minoria. Com minoria. E também, assim, né, não pode mobilizar aqui no Brasil, mas lá no México ela mobiliza. A Cláudia Sheinbaum mobiliza, teve uma assembleia popular na Praça Zocalo, a principal praça da cidade do México, a gente tinha visto isso, né? Agora, acho que foi no início de fevereiro, agora não, foi domingo, foi ontem, no dia seguinte ao Dia Internacional da Mulher. Olha que impressionante. Ou seja, dá para lutar e dá para enfrentar maiorias conservadoras nos parlamentos, né? E essa foi a mensagem da luta das mulheres, né? A mensagem da luta das mulheres em todo o planeta, né? Teve aqui no Brasil, em várias cidades, aqui peguei um trechinho da movimentação, da manifestação em São Paulo, algumas milhares, não foram manifestações grandes, vamos falar com a Fernanda Melchiona também, um balanço das mobilizações das mulheres, né, dos movimentos de mulheres aqui no Brasil. Teve manifestação grande em vários outros países, em Madrid, debaixo de chuva e frio, uma mobilização grande. E na Alemanha, mesma Alemanha, que a gente acabou de falar, pancada em cima das mulheres que defendem o povo da Palestina. As mulheres palestinas, os homens palestinos, as crianças palestinas. Pancada mesmo, sem conversa. Dá pra ver, né, as bandeiras palestinas lá atrás, as mulheres com o que é. Tá aqui. Então, tá aí, manifestação das mulheres.